o pessoal vai entrando aí, Nós estávamos na fase 5. tá. Eu preciso saber, assim, vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu tô. O restante? Que a gente não volta mais nesse conteúdo, né, pessoal? Eu estou até atrasada, ó, com esse conteúdo. Esse conteúdo é longo. Eu preciso saber se vocês estão entendendo, porque nós não vamos voltar mais nele, tá? Então, tem que ficar bem claro para vocês tudo isso. Não dá para ficar dúvida. Então, falamos aí, só fazendo uma retrospectiva. Vamos ver se vocês estão compreendendo. Vou fazer algumas perguntas. Vocês estão aí com um quadro de Erik Erikson, que é... Qual que é a teoria de Erik Erikson? Vamos lá. Meio ponto para quem responder agora. Qual que é a teoria de Erik Erikson? O nome da teoria? Já vê dali. Qual que é o nome da teoria de Erik Erikson? Não acredito. Gente, é a teoria psicossocial. Psicossocial. Anotem aí. Teoria de Erik Erikson. O nome dela, o nome da teoria. Professora, Psicossocial. eu ia falar, mas só que eu falo assim, eu desbloqueio o fone só enquanto quando eu vou falar. E eu estava falando Tá com falando e o com o fone fone bloqueado. desligado. Perdeu meio ponto. Perdeu meio ponto, né? Agora eu vou começar a fazer umas perguntas e vou fazer um sorteio aí de pontinhos. Fiquem atentos. Vamos ver agora. Pessoal, nós falamos então da teoria de Erik Erikson, que é a teoria psicossocial. E qual que é a teoria lá de Freud? Analítica. Não. Jung analítica. Ah, é verdade. O dele é psicoanálise. Não. Não, eu esqueci. Olha aí o Luiz Paulo deitado, Luiz. Vamos contribuir. É psicossocial? Ó, gente. Não. Psicossocial é esse aqui que nós estamos. É o Eric. Isso. Vou fazer aqui um quadro para vocês. Erik Erikson e Freud. Teoria psicossexual. Freud. É sexual. Lembram do prazer? Prazer na boca, prazer em expelir as fezes. Teoria. É que eu confundi psicossocial com sexual. Tá. Olha só. Vocês têm que ter essa anotação aqui. Ó. Dá para ver aí? Não. Não dá para enxergar? Espera aí, deixa eu acender minha luz aqui. Não, já está acesa. Ó, tô doidinha, nem vi que a luz está acesa. Meu Deus, a pessoa tá louca. E vou acender a luz. Gente, a luz está acesa. A luz está acesa, olha lá. Tá louca, tá louca. Gente, anotem aí. Anotem aí pega uma folha e divide ela no meio. Pega uma folha, divide no meio, que nem eu dividi aqui. Pega uma folha e divide ela. Vocês vão colocar de um lado Freud e do outro lado Erik Erikson. Tá? Dá para ver? Sim. Do ladinho do Freud, o nome da teoria de Freud é teoria psicossexual. Freud, teoria
sexual. E na teoria de Erik Erikson, que é o que nós estamos estudando, a teoria é psicossocial. É como o ser humano interage com as coisas, com o mundo, as influências que ele recebe das pessoas. Por isso é social, psicossocial. Tudo bem? Tranquilo? Desliga o áudio agora. Tá. Então, vamos lá. Falamos do primeiro estágio, confiança e desconfiança. Falamos do segundo estágio, autonomia versus vergonha e dúvida. Falamos do terceiro estágio, que pode ser iniciativa versus culpa. Pode acontecer o lado positivo ou o negativo. Pode ser o quarto estágio. Não gosto desse termo aqui que está aqui nesse slide, indústria mestria. Substitui esse quarto aqui por proatividade. Proatividade. E inferioridade. Isso. Proatividade versus inferioridade. E chegamos, nós estava nessa aqui, não era? Que é a de identidade versus confusão. Na quinta. Isso. Então, vamos lá. Vou lá no slide para vocês agora. Tem que ficar bem clarinho para vocês isso. Quarto e quinto. Aí, nós estava aqui. Não. Nós está mais para frente um pouquinho. Aqui. Tá? Nós estávamos exatamente aqui. Estão vendo o slide aí? Dá para ver o slide? Dá sim. Tá. Quinto estágio. Quinto estágio. De Erik Erikson. É ele que nós estamos estudando. Eu só estou fazendo uma comparação lá com Freud, porque ele é seguidor dele, né? Fez esse estudo aqui baseado no do outro. Então, essa fase aqui, o estágio 5, é de que idade mesmo? De que idade que é? De 12 a 18 anos. Isso, que é a fase da adolescência, tá? Que lá em Freud é de 11 a 14. É, por aí. Isso mesmo. Certinho. Nessa fase que Erik Erikson fala, de 12 aos 18, o jovem, o adolescente, ele experimenta uma série de desafios que envolvem atitudes para consigo mesmo, né? Com os amigos, com as pessoas do sexo oposto, com os primeiros amores, com a busca de um emprego, de uma profissionalização, né? Dos 12 aos 18. Na verdade, por que o adolescente ele tem crise de identidade? Por quê? Porque ele vive, na verdade, papéis diferentes, né? Ele passa, assim, de criança, ele passa já adolescente, já passa a ser um adolescente aí que vai encarar uma faculdade, já vai encarar novos desafios. Então, nessa fase, na medida que as pessoas à volta desse adolescente ajudar ele na resolução dessas questões, impulsionar ele. Deixa eu só admitir aqui um pessoal. Na medida que ele tiver suporte para isso, ele vai adquirindo uma identidade pessoal, ele vai ficando fortalecido, tá? Para conseguir ir se encaminhando na vida, né? Mas ele também tem o outro lado, né? Então, a gente tem a vertente positiva, que seria o quê? O adolescente adquire uma identidade pessoal, psicossocial, porque ele tem contato com outras pessoas, com amigos, com os namorados. E ele entende que esse é o seu mundo, o seu papel no mundo. Seria uma vertente positiva. Ele cria uma identidade para ele. Se, porventura, ele não receber esse suporte das pessoas, ele vai desenvolver aí uma confusão de papel. Ele vai, na verdade, eu não sei se eu vou gostar, se eu sou mulher, se eu sou uma adolescente menina, eu não sei se eu vou gostar de menina,
Eu não sei se eu vou gostar de meninos. Não sei, estou perdida. Essa é uma confusão de papéis. Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu faço. Ele pode ter confusões. Tanto que, vamos falar um pouquinho de sexualidade, né? Tanto que existem muitas pessoas hoje que a gente chama que são mal resolvidas. Por quê? Porque às vezes são casados, e eles têm uma esposa, têm filhos, têm uma família consolidada, mas eles ainda têm confusão de papéis. Eles ainda saem com pessoas do mesmo sexo, saem às vezes. Que barulhão, gente. Saem com pessoas do mesmo sexo, pessoas que, na verdade, e a pessoa às vezes é casada, mas ela ainda vive uma confusão de papéis, ela não sabe ainda para que lado que ela vai. Tá dando para entender? Ah, sim, professora, aí eu já acho a falta de respeito com a outra pessoa. Mas existe, Fernanda, a gente sabe que isso aí existe, tá? Isso é porque há uma crise de identidade. A pessoa não sabe o que ela quer na vida, não sabe para que caminho ela segue, tá? Então, Eric Erikson fala que aí há uma confusão, há conflitos internos, né? Quem que não está conseguindo entrar, Jesus? Não tem como. Está todo mundo aqui no grupo, como que não consegue? Eu acho que é a Monique que não está conseguindo. Aí, tá todo mundo aqui, como que tá aí, né? Não sei. Vamos lá. Pessoal, então nessa fase da adolescência, que vai dos 12 aos 18, há essas crises de identidade dentro, né, desse contexto. Quem que é a chave de suporte para que essa pessoa consiga engrenar? São colegas, tá? Pode ser de escola, amigos, que na verdade eles vão seguir alguns modelos. A chave, então, não é mais a família, não é mais a mãe, tá? A chave são os colegas que vão ser modelos para esse adolescente. Tanto que vocês já viram que tem uns grupos de adolescentes que, por exemplo, na escola, um pinta o cabelo de azul, aí a outra acha bonito, vai lá e faz umas mechas verde. Verde, rosa. Isso. Acaba seguindo os modelos dos colegas. Dos colegas. Vê um Aí, colega, quando junta todo mundo, fica parecendo um e arco-íris. vê um colega com brinco. Aí, se ele não tiver uma personalidade já estruturada, ele vai, põe um brinco também. Ele segue muito modelos nessa idade da adolescência, ele segue muito padrões de adolescentes, tá? Muito bem, estamos no estágio 5. Vamos para o estágio 6. Falta mais 2 ainda, que são 8 estágios. Estágio 6. Vamos lá. Que é esse aqui. Opa. Esse aqui. Nessa fase, a idade é, anotem aí, anotem. Essa fase é dos 18 aos 30 anos. Tem alguém que se encaixa aí nessa fase? Eu! Mais alguém dos 18 aos 30? Tamo junto. Acho que a maioria da sala, né, professora? É? Eu. Tá. 18 aos 30. Então, vamos falar aqui da fase de vocês e vocês vão me dizer se vocês conseguem se enxergar nessa teoria aí de Eric Erikson, tá? Estágio 6, 18 aos 30. Ele fala, desligam agora, fala e desliga o áudio. Tá. Então, nessa fase, Eric Erikson, que é essa fase que a maioria está vivendo aí dos colegas, é a fase que ele diz que é de intimidade versus isolamento.
é um jovem, mas adulto ao mesmo tempo. É isso? Jovem, adulto ao mesmo tempo, tá? Então, o que que seria essa fase aí, ó? Nessa idade, o interesse, além de profissional, ele acaba estabelecendo em torno das relações com as pessoas, às vezes situações profundas e duradouras, tá? Podendo vivenciar momentos de grande intimidade e de grande entrega afetiva. É onde vai se na verdade a pessoa vai se vincular a alguém, ela vai ter um namoro mais sólido, ou ela vai se casar, né? É uma fase assim onde a pessoa já vai construindo relações mais profundas e duradouras. Diferente da fase anterior, que era aquela fase da adolescência, namora um, namora outro, conhece uma pessoa, conhece outra. Estão entendendo? Acho que eu já cheguei nesse bem, professora. Casei. Aí, ó. Tá vendo? E tu não tá dentro dessa idade? Essa? Tô com 30. Olha aí, ó. Bem essa fase mesmo. Então, assim, nessa fase, são vividas relações de intimidade. Às vezes a pessoa ela prefere ter alguém e ter uma relação de intimidade só com essa pessoa, né? Ela já não busca, assim, por um ou outro parceiro. Oi. Que é isso, Senhor da Glória? Que é isso? Mas o que aconteceu aí agora? Senhor Pai Eterno. Gente, colaborem para a aula ser produtiva. Porque se vocês ficam, às vezes, com esses barulhos, tiram a gente do foco. Vamos lá. É verdade. Olha só. Então, nessa fase dos 18 aos 30, a pessoa estabelece relações de intimidade com o parceiro, com amigos, as amizades são mais sólidas, né? Quando se tem amigos, são mais sólidos, não é aquela amizade que a gente tem vários, tudo ao mesmo tempo, mas vai buscar, não tem amigo nenhum, diferente lá da adolescência, né? Já são amizades mais significantes, relações mais de intimidade. Então, assim, nessa fase, as pessoas se questionam muito, né? É possível amar de verdade? Será que isso é amor? Será que isso, né? As pessoas já estão mais desenvolvendo essa questão da afetividade, não querem, às vezes, estarem sozinhas, então elas adquirem uma intimidade maior. Se elas, na verdade, não têm isso, não têm, né? Elas podem viver também uma fase de isolamento, que é aquela pessoa entre os 18 aos 30 que são introspectivas, que são fechadas, que não saem muito, que não têm muitas amizades, elas se fecham e elas se tornam meio que isoladas das coisas e das pessoas, elas não têm muitos contatos sociais, tá? Elas se fecham. Eu nunca gostei assim de sair com um monte de gente. Na verdade, eu morei na fazenda até meus 14 anos. Quando eu vim morar na cidade, eu tinha medo de gente. Por quê? Quando a gente morava na fazenda, não tinha convívio com muita gente, gente diferente, assim. Então, quando eu vim morar na cidade, eu não saía nem na rua com medo de gente. Meu Deus. Tipo, quando tem festa mesmo, eu não gosto de que a gente fica no meio do povo, eu não gosto, eu gosto de ficar mais reservado, mas no final, sei lá, eu tenho isso. Então, tu desenvolveu mais essa segunda linha aí, ó. Mais para um lado de isolamento, não é isso? Sempre gostei de sair sozinho, nunca gostei de sair mais um monte de gente, não. Uhum.
Então, olha para ver como encaixa aí algumas coisas, né? Então, esse é o estágio 6. Quem que é a chave para essa fase? A chave, tá? A chave É vão o ser convívio. isso, são os amigos e os parceiros. Os parceiros que você tá, no caso, teu esposo. Ele é a chave nesse momento. Entendeu? Tá? Então, a chave nessa fase de estágio são os amigos e os parceiros. Vamos para o estágio 7. Opa, pulei aqui. Estágio 7. Estágio 7, ele vai entrar na fase de idade, anotem aí, estágio 7, 30 a 60 anos. De 30 a 60. É a fase que eu estou. 30 a 60. Tá? Estágio 7. Podem ver que os períodos de Eric e Erikson são longos, né, pessoal? Os estágios dele, assim, são longos cada É uma estágio. década. Podem ver, ó, dos 30 aos 60 são 30 anos, Pois é. né? Então, o estágio 7, nesse período, dos 30 aos 60 anos, as pessoas procuram definir objetivos, elas procuram motivações para estabelecer coisas que elas querem produzir na vida delas, tá? É aquela fase que pode aparecer uma dedicação à sociedade, um serviço social, uma realização que ela quer atingir, um concurso, uma preocupação com o conforto físico e material. Nessa fase dos 30 aos 60, é tipo aquela mensagem que eu mandei para vocês hoje. É a fase que a pessoa ela come o que der vontade de comer, ela faz o que ela tem vontade de fazer, ela não fica se privando das coisas mais, entenderam? Que às vezes lá atrás a gente se privava por algum motivo. Nessa fase, é como se essa fase você quisesse aproveitar tudo o que você tem para aproveitar, dos 30 aos 60 anos. É a fase que é chamado de quê? De produtividade versus estagnação. Ou ela atinge a produtividade, ou ela vai se estagnar, tá? Vai parar no tempo. Então, nessa... Aí é onde entra aquelas filhos de 30, 40 anos que fica na casa dos pais. Isso que nós falamos ontem, Fernando. Isso mesmo. É aquela fase que nós comentamos ontem, dos 30, 40 que não sai da casa da mãe. Uhum. Aí não produz, e vai acontecer com ele? Vai se estagnar, Estagnar. tá? Fica estagnado. Não produz, vai para estagnação. Fica morto dentro de casa. Parece um morto, tá? Então, nessa fase, a pessoa, quando ela tem produtividade, ela quer fazer alguma coisa com a sociedade, ela quer ajudar as pessoas, ela tem a preocupação com as próximas gerações, ela quer ser um bom exemplo nessa fase. Então, a vertente positiva é o quê? É o sentimento do compromisso social, de que se tem coisas interessantes para gerações futuras. Ela quer produzir nessa fase, ela quer produzir para deixar um bom legado para quem vem pela frente, para os netos, para quem as próximas gerações, tá? Ela quer deixar um bom legado nessa fase. E nessa fase também pode acontecer o inverso, que é o quê? O inverso seria a vertente negativa. É aquela pessoa que fica estagnada, empobrecida de relações interpessoais, é aquela pessoa que não tem, que ela fica no individualismo dela com ela mesma, ela fica numa estagnação sem fim, tá? Não tem muitos contatos sociais, vive aí em casa, né? Assistindo Netflix,
e filme, vive na internet, é essa pessoa. Não trabalha e não produz, ela vive numa estagnação. Então, a gente tem ou a vertente positiva, que seria a produtividade, ou a vertente negativa, que seria a estagnação. Muito bem. Vamos para a última fase de Erik Erikson. Então, se lá atrás eu estava falando do estágio 7, que é esse produtividade e estagnação, que é dos 30 aos 60, eu vou começar o estágio 8 a partir de que idade? A partir dos 60. Exatamente. E nesse estágio 8, ele não tem daí um fim, tá? Ele seria dos 60 até a morte. Certo? Dos 60 anos até a morte, porque daí a gente não sabe mais que hora que a pessoa vai bater as botas. Certo? Certo. Então, seria dos 60 até a fase da morte. Essa fase é a fase, olha, tá até em vermelho aí no slide. É a fase da integridade versus o quê? Desespero. Desespero. O desespero da velhice. Olha só. O desespero da velhice. Então, já estou com 60, 60 e poucos. Podem observar que esse tipo de pessoa, se ela tem integridade, ela vai para a igreja, ela começa a se preocupar muito com as questões espirituais, porque ela já vai bater as botas. Claro, professora, para com isso. É por isso que eu vou na missa toda semana. Ai, ai, não tem fé não, não crê em Deus não. Aí é uma preocupação espiritual, tá? Então, assim, Deus tem que me perdoar dos pecados antes de eu partir. Maria. Tô brincando, gente, é para relaxar. Vamos lá. Nessa fase dos 60 até a fase da morte, que Erik Erikson fala da integridade, se o envelhecimento ocorre com sentimento, tipo, eu produzi, eu fui uma pessoa, um sentimento de produtividade e valorização do que já foi vivido para trás, onde eu não tenho arrependimento do que eu fiz, onde eu não fico me lamentando sobre coisas que eu perdi, sobre pessoas que eu perdi, sobre erros cometidos. Se não tiver esse sentimento de perdas, de frustrações, a pessoa vai ter uma vertente positiva. Ela vai ser uma pessoa íntegra. A pessoa, na verdade, ela vai desenvolver nesse estágio o quê? Integridade é o quê? Sabedoria, consciência de que tudo que aconteceu na vida dela não foi em vão, que era para acontecer, que ela fez o que podia ter feito na vida dela. Isso é integridade. É tão bacana falar com alguém de 60 ou mais, de 70, de 80, de 100, que tem integridade. Por quê? Ela não se arrepende do que ela fez. Ela sempre fala com o sentimento do que o que ela viveu foi bem vivido, foi intenso. Isso é muito legal, tá? Então, nessa fase, é aquela fase de olhar para o passado, dos 60 em diante, e de pensar, o que foi que eu fiz? Eu tenho sentimentos bons em relação ao que eu fiz? E se eu não tiver sentimentos bons, eu tiver muita frustração, muitos arrependimentos, vai acontecer o quê? O Desespero. o desespero. Aonde a pessoa corre para a igreja. Onde ela se desespera, eu devia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, por que eu não fiz isso? Eu devia ter falado para fulano e que não sei o quê. Tem até um caso de uma paciente que estava, é um caso clínico, uma paciente que estava numa fase terminal no hospital, 90 anos, estava numa fase terminal, morrendo já. E essa paciente, foi perguntado para ela, dona fulana, a senhora tem algum arrependimento na vida da senhora, desses 90 anos vividos? Daí ela disse, tem.
Qual é? Oh, minha filha, eu me arrependo tanto de quando eu era nova, eu tive um grande amor na minha vida. Eu amei a minha vida inteira o açougueiro que ficava na esquina da minha casa. 90 anos. Eu amava esse açougueiro. E eu podia, às vezes, ir lá no açougue e comprar carne lá por uma semana. E guardava na geladeira. Mas eu não fazia isso. Porque eu tinha que ver o açougueiro todo dia. Quando eu era nova. Aí eu ia todo dia e comprava uma carninha. Que era só para ver ele. Olhar para ele nos olhos, ouvir a voz dele. Esse foi o meu grande amor. Mas a senhora não teve outros amores, não. Só foi esse. Mas e o que aconteceu com esse grande amor da senhora? Minha filha, eu nunca falei para ele que eu amava ele. E eu tô aqui com 90 anos e um dos arrependimentos que eu tenho foi de não ter dito para ele, não ter falado para ele desse amor. Gente, eu acho esse caso assim fantástico. Por isso que eu digo para vocês, vivam a vida de vocês. Sejam intensos em tudo que forem fazer, no trabalho, com a família, com os filhos, com os parceiros. Fale dos sentimentos, viva as emoções, viva o que você tiver que viver, coma o que você tiver vontade de comer, trabalhe com prazer, viva com prazer. As pessoas têm que ser felizes, porque não adianta vocês estarem lá, em cima de uma cama de hospital, e daí surgiu o arrependimento, o desespero de não ter dito para alguém sobre um sentimento, sobre uma emoção, de não ter feito uma coisa que vocês queriam ter feito e não fizeram. Vivam, sejam intensos, fale para as pessoas. Se tiverem que pedir perdão para alguém, peça. Para você mais tarde, você não se arrepender disso. Tá? Então, é a deixa de hoje da aula. Gente do céu, 10 para as 9, eu tinha que ter dado ainda a minha aula de estresse. Não sei o que eu vou fazer com esse conteúdo, estou apavorada. Mas essa aula de Erik Erikson, eu acho que vocês tinham que ter, ela está dentro do conteúdo programático. Falamos dos 8 estágios aí que a gente vai encerrar aqui agora, com esses 60 anos em diante. Então, assim, não esperem chegar nessa idade para vocês se arrependerem de alguma coisa, tá? Então, eu vou mandar esses slides para vocês agora, que é matéria de prova, inclusive. Então, com o que a gente pode concluir de tudo isso? Que cada estágio, ele é atravessado por uma crise psicossocial, entre uma vertente positiva e uma negativa. Negativa. Tanto que ele estuda o que pode acontecer com a pessoa se ela tiver o lado bom e o que pode acontecer com a vertente negativa se ela tiver influências negativas. Eu acho esse cara fantástico, ele, entendeu? Esse estudo dele eu acho fenomenal. Por quê? Porque é uma realidade. É real. Ou você tem influências positivas que vai tornar você quem você é, vai definir quem você é, ou você vai ser um Zé Ninguém. Tá? Vocês estão na fase que é de se estabelecer. Corram atrás dos sonhos de vocês agora, nessa fase que vocês estão aí. Até 30 e pouquinhos, é a fase. Corram atrás de tudo que tiver que correr agora nessa fase. E tentam ver e estabelecer vertentes positivas, porque ela vai ser essencial aí o desenvolvimento de vocês, até vocês chegarem no final desse ciclo vital que todo mundo vai chegar. A morte é algo que, na verdade, ninguém escapa. Um dia nós vamos. Mas vivam com intensidade. Seja feliz. Não aceite viver infeliz. Não aceite. Não aceite ser infeliz. Busque alternativas para que você seja feliz. Só que
A felicidade, às vezes, ela pode estar nas pequenas coisas. Num almoço em família, comendo arroz, feijão e um ovo, e que está todo mundo saudável, com saúde, isso é felicidade, Com certeza. Verdade. tá? Então, veja, perceba e valorize quem faz você feliz. Quem está com você na chuva, na hora da chuva, e não só quem quer estar com você na hora do bem bom. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e que consigam levar alguma coisa além da teoria, consigam levar algumas coisas para a vida de vocês para a prática. Tá? Alguma Nossa, essa foi uma dúvida? reflexão. Né? É forte, né, Maria? É forte, É, muito forte. é sim. Vai Eu até botar saí muito do meio do neguinho, ali para ouvir melhor. hein, professora? Ah, Essa reflexão vai botar muito neguinho para pensar hoje à noite. vai. E é para botar vocês no eixo mesmo. Hoje eu quero ver todo mundo, vocês têm uma tarefa hoje de noite. Vocês têm uma tarefa, que é pessoal. Vocês vão olhar para a pessoa que vocês vivem na casa de vocês. Vão olhar para ela dentro dos olhos. É uma tarefa da professora Márcia. E vocês Ixi, eu vão acho que dizer para elas, olhando nos olhos delas, eu amo você. Vixe, Eu Maria, amo você. Tá? é uma tarefa É bem a tarefa. complicada mesmo. É a tarefa. E você vai perguntar para essa pessoa, você está feliz? Eu te faço feliz? Pergunta e esteja preparado para essa resposta. Tá bom? Tudo bem? Um beijo para Bem. vocês, um beijo no coração. Sejam felizes, vivam com intensidade, tá? E qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Um beijinho, até amanhã. Beijo. Até amanhã, professora. Fica com Deus. Vocês também. Ai, ai. Ai, Cristo.